Financiar a sua obra vale a pena, cara? Vale a pena você pegar o dinheiro lá do banco, ao invés de gastar o seu? E os juros, como é que é? Esse negócio encarece, isso me leva a quebrar financeiramente? Ou será que isso é uma ajuda? Cara, esse assunto não é simples. Quem vai construir fica tentado de repente a usar um banco para isso. E nesse vídeo aqui eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre financiamento para você entender se vale a pena construir com a grana do banco ou se você vai com a tua grana mesmo. Vantagens e desvantagens. Eu tenho certeza que você nunca viu um vídeo como esse daqui, tá? Não vai ser um vídeo chato, falando de juros, de um vídeo super financeiro, de vírgula, de taxas Selic. Cara, é um vídeo pé no chão para quem vai construir uma casa, falando da sua linguagem. Fica até o final que você vai sair desse vídeo entendendo se esse lance aí de financiamento de obra é para você ou não. Olha, eu vou falar aqui primeiro das vantagens do financiamento, tá? E aí, em seguida, eu vou falar das desvantagens ou dos pontos de atenção, tá bom? E aí, no final do vídeo, você vai pesar na balança e vai ver se para você é uma estratégia que compensa ou não. Vamos nessa. A grande vantagem do financiamento é a seguinte: você não descapitaliza e você vai, ao invés de gastar a tua própria grana, você vai usar a grana do banco. Esse é um conceito super simples, só que o banco, quando ele te dá a grana dele para você construir, você obviamente vai pagar os juros, né? Você vai pagar como se fosse, bem entre aspas aí, um aluguel do dinheiro do banco, né? Então, se o banco te empresta 1 milhão, você vai pagar uma taxa, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, próximo a 11% ao ano. Então, no final de um ano, você vai pagar como se você tivesse uma oneração ali de 100 mil reais, né? Para construir sua obra, que é 11% aí do dinheiro que o banco te emprestou, tá? Mas eu acredito, mesmo que você tenha, olha só o que eu vou dizer, cara, que pode parecer contraintuitivo, mesmo que você tenha toda a grana no seu bolso, guardada lá na sua conta, a grana toda para construir, mesmo assim, eu acredito que vale a pena financiar, com ressalvas, hein? Você tem que assistir o vídeo para você entender, tá? Por que eu acho que vale a pena? Porque você assistir a grana fazer assim na sua conta, ó, você está fazendo a obra, a sua conta vai aqui, ó, só encolhendo, só encolhendo, só encolhendo. Aí você tinha 1 milhão no banco, de repente você tem 700 mil, de repente você tem 400, de repente você tem 250, tá? É desesperador esse sentimento. Eu quero sair um pouco dessa análise fria, financista, da vírgula, dos juros, e falar da vida real de quem está construindo. Porque depois de construir por mais de uma década para cliente, construindo casa para as pessoas, eu já percebi que o jogo de construir uma casa é um jogo emocional. E no final da obra, a tensão de ver o dinheiro acabar faz a pessoa tomar a decisão burra. A pessoa fazia uma casa super bacana, super chique, um projeto legal, no final da obra ela já está comprando porcaria, entendeu? Ela está desvalorizando a casa dela por conta de falta de grana. E a tensão do dinheiro acabar é um lance emocional bizarro para quem vai construir. Isso tira sono de quem está construindo. A pessoa pensa que, puxa, entrei num projeto aqui, cara, que eu não dou conta de terminar, isso é terrível. Tá? Então, isso tira sono, isso traz briga para o casal, isso traz mudança de planos, cancelamento de viagem. Cara, é assim, a tensão de você desperdiçar toda a sua grana, às vezes gastar mais do que você pensava, isso é muito ruim para quem está construindo. Então eu acho que vale a pena você não descapitalizar, você continuar com a sua grana ali e usar o dinheiro do banco para construir. Muito fácil de entender esse conceito. Por quê? Aí agora eu adiciono mais uma observação aqui. Porque os juros que o banco, o que ele te cobra para emprestar dinheiro, você consegue recuperar com o investimento mais básico do mundo. Você não precisa ser um Pelé do investimento para você conseguir cobrir a taxa do banco, não. Se você investir sua grana numa aplicação mais básica do mundo, um tesouro direto básico. Matheus, eu não sei mexer com isso. Cara, com meia hora de YouTube você aprende. Pede a sua ajuda para o seu gerente do banco, qualquer coisa.
Mas com uma aplicação super básica, você já cobre os juros que o banco está te cobrando. Então, na prática, você não vai gastar a sua grana, vai gastar a grana do banco e aí, né, ainda que você não cubra exatamente os juros ali, mas você fazer uma coisa meio parecida, meio equivalente, você não está descapitalizando. Para mim, isso tem N vantagens. Eu vou enumerar algumas dessas vantagens aqui para você agora. Primeira vantagem é que você está protegido contra imprevistos. Porque a sua obra pode ficar mais cara do que você estava imaginando. Você tem 1 milhão travadinho para fazer uma casa. Você jura que ela vai sair 1 milhão. E se ela sair 1.400? Você já viu isso acontecer por aí, não já? Né? É a galera que não está no nosso curso, né? Que o meu curso ele é para te ensinar a construir sem estourar o orçamento. Inclusive o link dele está aqui na descrição do vídeo, você tem que conhecer esse curso, se você não conhece ainda, tá? Mas a grande realidade, quando você vai construir, muitas vezes você está embarcando numa aventura muito mais cara do que você imagina. Se você não se descapitalizou, você tem um colchão de preparo, de defesa contra imprevistos. Então vale a pena não gastar toda a sua grana. Segunda vantagem, vai te sobrar alguma coisa para você tratar com calma de mobiliário, marcenaria, eletrodomésticos, que são aqueles custos pós-obra, né? Você gasta 1 milhão na casa, vai tranquilamente mais uns 100 mil aí de itens pós-construção. Às vezes você está mudando de uma casa pequena para uma casa, né, está construindo para sua família uma casa maior, você não tem móveis para encher a casa. Você não tem tapete, você não tem eletrodoméstico, você vai ter que fazer um banho de loja aí. Então eu acho que vale a pena você não descapitalizar, usar o dinheiro do banco, porque você tem essa sobrevida financeira, né? Não gasta tudo que você tem e usa depois no final da obra, né? Terceira vantagem, quando você não descapitaliza, você tem ali uma grana que está ali disponível para oportunidades. Por exemplo, para mim vale a pena não queimar toda a minha grana numa obra, porque amanhã, ó, alguém pode botar esse lote aqui à venda num preço super barato, e aí eu vou lá e eu vou arrematar esse lote porque eu tenho caixa, eu não descapitalizei. E quando você tem dinheiro na mão, você faz bons negócios. Você compra coisa à vista, né? Aí se você está descapitalizado, você só faz mau negócio. Então ter o seu caixa preservado é uma vantagem. E a quarta vantagem, né, para a gente finalizar as vantagens aqui, é o lance emocional que eu falei. Cara, você finalizar a sua obra confortavelmente, psicologicamente bacana, a coisa tá dentro ali, é desesperador você não ter grana para pagar a galera na sexta-feira, é desesperador você falar, cara, agora eu comecei a construir, tô no meio da obra, o dinheiro acabou, e aí? Né? Aí, para você não estar nessa, né, o financiamento pode ser uma boa solução. Então, o emocional protegido, cara, isso aí você vai precisar de traçar uma estratégia emocional, tá? Faça parte do curso, o link está aqui na descrição, que é um curso que te prepara para você entender quanto você vai desembolsar, como você pode economizar numa construção, porque você tem que defender seu emocional na hora de construir. Agora eu vou te falar então, falei das vantagens e por que eu acho que faz sentido, mas agora eu vou falar de alguns alertas. Falei de 4 vantagens e vou fazer agora um contraponto, que são 4 desvantagens ou 4 pontos de atenção. O que eu vou falar aqui, você não vai ver influenciador de financiamento te falar não, é aqui que mora o perigo. Vamos lá. Primeiro ponto de atenção, tá? A grana do banco não é suficiente. Então, qual a principal armadilha? É a pessoa achar que ela vai construir exatamente ou somente com a grana do banco. Isso não existe. Você precisa ter fôlego financeiro. Você precisa ter um rebolado ali, você precisa ter um caixa para você fazer sua obra, porque você não vai fazer com a grana do banco. A grana que o banco vai te emprestar não vai ser suficiente por conta de N motivos. Alguns dos principais motivos, né, é a trava do próprio banco. Ou alguns bancos te emprestam 70% do dinheiro, outros bancos te emprestam 80% do dinheiro, cada banco vai ter aí a sua régua, mas nunca um banco vai te emprestar 100% do recurso. Isso já significa que você tem que ter um fôlego, tá?
eu diria que você tem que ter 40% da grana da construção, né, para você começar a obra. Fechou? Não comece a obra sem estar com 40% da grana ali para começar. Por quê? Os primeiros meses da obra, as primeiras semanas, você tem um pico de gastos por conta de fundação, estrutura, terraplenagem, às vezes arrimo, que são, cara, você não sabe. O começo da obra, ele é avassalador no desembolso. Você gasta tranquilamente ali 30% da sua grana no comecinho. É um pico de gastos mesmo, tá? Então, fique atento com esse cenário. A grana do banco não é suficiente para você fazer de A a Z sua obra. Você vai precisar de uma graninha, uma grana com caixa próprio, fechou? 40% da grana para começar no mínimo, beleza? E aí, uma outra armadilha aqui dentro desse primeiro ponto de atenção, a grana do banco não é suficiente às vezes, simplesmente, tá? Porque o banco avalia sua casa para menos. Quanto maior o padrão da sua casa, o padrão de obra que eu tô numa obra minha agora aqui, né? Essa casa que eu tô fazendo aqui, ó, o banco avaliaria ela pela metade do valor. Porque quanto mais a gente vai subindo o padrão, o banco trabalha com números muito básicos. Ele trabalha com números de médio padrão. Ele trabalha com números de baixo padrão, né? O financiamento do banco é muito voltado para Minha Casa Minha Vida, para programa habitacional do governo. Então o banco tem uma base de dados de médio baixo padrão. Então se a sua casa for uma casa bacana, um padrão mais acima, ele não vai olhar para ela e vai avaliar ela, né? Ele vai usar números furados para avaliar a sua casa, vai usar o CUB, ele vai usar o número do Sinduscom. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. A grana do banco, por si só, sozinha, ela não é suficiente, beleza? Segundo ponto de atenção, eu até vim nesse local da obra aqui para te mostrar algumas coisas. Como é que é a sistemática do banco? Ele te libera dinheiro conforme ele vê que a obra está avançando. Então é uma sistemática de reembolso. Então aqui, ó, eu venho aqui e eu vou assentar o revestimento na piscina. Quando o banco vem aqui e vê que a piscina já está azulejada, né, ele vai então te pagar a quantia correspondente ao azulejamento da piscina. Percebe? Primeiro você faz, depois você recebe o dinheiro. Isso é um ponto de atenção, tá? Então aqui, ó, isso aqui tem uma pedra natural aqui, né? A gente tá fazendo essa parede aqui de pedras naturais, ó. Como é que o banco ele vai me pagar o equivalente ao revestimento de pedra? Ele vai ter que vir cá e ver essa pedra no lugar. Então, qual é o ponto de atenção? Primeiro, eu comprei a pedra, eu comprei a argamassa, eu comprei a pastilha da piscina, eu paguei a mão de obra, eu desembolsei uma quantidade expressiva e aí depois o banco vai pegar e vai me reembolsar. Agora, tem itens na sua obra, esse é um baita ponto de atenção, que você vai gastar muita grana até pegar reembolso do banco. Quer ver um exemplo aqui, ó? Esse vão inteiro aqui é um vão envidraçado, tá? O contrato de esquadria para essa casa aqui é um contrato de 300 mil reais. Eu já desembolsei quase uns 200 e não tem um mísero vidro aqui. Ó, isso aqui é um plano envidraçado, ali em cima é um plano de vidro, também é uma esquadria, ali tem esquadria pra caramba. Então, esses grandes contratos, o banco só te reembolsa quando ele vê instalado. Isso acontece com marmoraria. Eu paguei 80% da marmoraria já, porque as peças aqui, ó, vem cá comigo, pode vir aqui, tá? Olha só, as peças da marmoraria, tem muita peça aqui, ó. Já entregou, ó. Percebe a quantidade de pedra que tá aqui? A gente tá no entardecer, né? Talvez fique um pouquinho escuro, mas olha só, cara, tá tudo aqui. Isso aqui é dinheiro, é grana, porém, não está assentado, não está instalado, o banco não me paga. Então, por isso que você tem que ter fôlego, porque você vai fazer, vai desembolsar, e aí o banco vem e te reembolsa. Tem que ficar ligado com esse jogo aí, beleza? Terceiro ponto, então, de atenção nessa sistemática do banco, né, o financiamento, é que o banco não remunera estoque. Você acabou de entender o quê? Que primeiro eu preciso instalar,
tá com tudo brilhando, cheirosinho, bacana, para o banco me pagar aquele proporcional ali, tá? E aí significa, então, que material parado no seu canteiro, isso aqui é uma grana que o banco não pode te reembolsar. E aí, ó, olha só, tem aqui, ó, por volta aqui de uns 10 pallets desse aqui, ó, daquela pedrinha, né, que eu mostrei para você. Essa pedrinha aqui, eu gastei 80 mil reais dessa pedrinha e já tem uns 6 meses que ela está estocada aqui, porque na minha filosofia, a gente tem que estar com os materiais comprados, é assim que eu gosto de fazer. Eu compro tudo antes, eu compro tudo da obra na primeira metade da construção. Segunda metade eu não compro nada, eu só administro o que eu comprei. Eu compro parcelado, tá? Divido no cartão ou no boleto, e o meu fluxo de caixa ele é constante ao longo da obra, sem grandes picos. Isso me ajuda muito, né, a ter uma previsibilidade de gasto. Então eu trabalho com estoque aqui, ó. Isso aqui tá empilhado aqui, ó. O que que é aqui, ó? É aquele material, né, a pedra sabão da piscina, ó. Então ela tá toda estocada. Aqui tem um outro acabamento ali que é a ardósia do banheiro. Então o que que eu tô querendo dizer para você? Quanto mais você antecipa compras, você vai precisar de antecipação para você ter cronograma em dia. Antecipar compras é uma bênção. Só que quanto mais você joga a favor do cronograma, antecipando compra, menos você consegue ser reembolsado pelo banco. Seu dinheiro vai acabando sem ser reembolsado no financiamento. Por quê? Porque o financiamento, o banco não remunera estoque. Ele remunera só quando ele vê o produto assentado. Então, é mais complicado você conduzir essa questão de ter estoque na obra, né? Às vezes você está com a grana ali empatada, tá? Por isso, tem que fazer essa matemática muito bem feita aí. É assim que funciona, né, o financiamento para a construção de uma casa. Existem as vantagens, as desvantagens. Eu falei aí um pouquinho desse universo, né, de como é que a gente anda e navega nesse mundo aí. E agora eu te pergunto, cara, o que você acha ao ouvir falar de tudo isso? Você acha que compensa você usar uma grana alheia, né, uma grana do banco, na sua construção? Ou você acha, não gosta de burocracia, vai com a tua própria grana mesmo? O que você achou? O vídeo foi esclarecedor para você? Te ajudou a entender, a decidir de repente, né? E lembrando que tem outras opções, a gente pode falar de consórcio também, pode falar de grupos de investimento, construção de casa em cotas, cara, obra por administração. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, me fala aqui nos comentários, porque esse é um canal onde eu falo mais de técnica construtiva, né, mais de detalhes de construção de canteiro, e eu falo pouco, né, dessa questão de grana, dessa questão mais burocrática. Esse tema te interessa, cara? Comenta aqui para eu saber e eu vou identificando o que vocês gostam ou não para eu vir trazendo aqui. Fechou? Tamo junto, semana que vem, cara, tem mais um vídeo legal para quem vai construir. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nada, porque toda semana tem uma pancada de conteúdo aqui para você. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.